os últimos 45 minutos no segundo tempo, vamos gravar um vídeo sobre Setembro Amarelo. Foi isso que a minha assistente acabou de falar e é verdade. O mês de Setembro Amarelo, ele é caracterizado por essa campanha contra a doença mental no trabalho, contra o adoecimento proporcionado por um ambiente de trabalho tóxico. Super importante porque, via de regra, o que o trabalhador deve oferecer é a sua força de trabalho. O que o empregador deve comprar e explorar é a força de trabalho do trabalhador. O trabalhador não deve em nenhum momento oferecer a sua saúde como moeda de troca. O trabalhador em nenhum momento deve oferecer a sua vida como moeda de troca. Então, quando o trabalhador oferece mais do que a sua força de trabalho, aí acontece o adoecimento. Quando que isso acontece? Quando o trabalhador não tem vida pessoal, ele vive pela empresa, ele vive para o trabalho e ele não faz outra coisa, ele não tem possibilidade de pensar em outra coisa. Quando o trabalhador tem um ambiente tóxico, um ambiente ruim, um ambiente que promove desigualdades, que promove discriminação, que promove a humilhação das pessoas. Então, um ambiente que promove uma pressão desnecessária para que o funcionário, o trabalhador, o colaborador, seja de que jeito você chame, dê resultados além do limite humanamente possível, essa pessoa pode estar em sofrimento e precisa avaliar o quanto isso vale a pena para a sua vida. Talvez não valha a pena, tá? Talvez seja uma pessoa extremamente competitiva, que gosta extremamente de desafios difíceis, né? Eu me identifico, eu gosto do impossível, eu gosto do milagre, mas não sou obrigada a fazer isso todos os dias. A gente tem a obrigação de fazer, e todos os trabalhadores se enquadram nessa obrigação de cumprir o trabalho corretamente, de fazer aquilo que é possível, de cumprir com a legislação, de fazer aquilo que é legal. Quando, por exemplo, um líder, um chefe, um supervisor pede para que um funcionário cumpra uma ordem ilegal, esse funcionário não precisa cumprir. Então, existem várias atividades que estão sendo realizadas nesse momento contra os trabalhadores, que ferem os direitos dos trabalhadores, que prejudicam a saúde mental dos trabalhadores e que poderiam deixar de ser se as empresas tivessem uma abordagem mais positiva, mais humana e principalmente mais eficiente. Porque nem sempre essa liderança de pressão, essa liderança rigorosa, essa forma de conduzir, ela acaba trazendo mais lucro para a empresa. No fim das contas, em muitos casos, acaba trazendo uma alta rotatividade, e essa alta rotatividade começa a entrar num ciclo de troca de funcionários que acarreta um prejuízo absurdo para a empresa e acarreta uma situação de extrema insegurança no trabalho para quem trabalha. Você pense, você entra numa empresa que toda semana está despedindo pessoas, toda semana está contratando pessoas. É uma situação absurdamente insegura. Não que a gente precise ficar 20, 30 anos na mesma empresa, não precisa mais, mas toda semana é muita coisa. Essa alta rotatividade, ela acaba implicando em uma despesa muito grande com rescisão, com dispensa de trabalhador, com encargos trabalhistas, com contratação, que acaba custando mais a contratação, o treinamento, e isso é prejuízo para todas as pessoas. Quando a empresa se conscientiza de que ela deve reter talentos, desenvolver e reter talentos, ela tem uma rotatividade reduzida, os trabalhadores permanecem mais tempo na empresa, porque a empresa apresenta uma possibilidade de crescimento, apresenta uma possibilidade de aprendizado, de ampliação, de visão de mundo. E a empresa também tem um lucro com isso, porque ela elimina um treinamento tão constante, ela elimina essa necessidade de investir no funcionário, esse investimento inicial
toda hora e ela também tem um custo maior na dispensa, tá? Tem um custo reduzido em reclamações trabalhistas, por exemplo, certo? Então é uma forma de eliminar custo da empresa, de aumentar a produtividade e aumentar a otimização do serviço. Outras questões que eu acho muito engraçado e assim muito hipócrita também do ponto de vista profissional é não conversar a respeito de necessidades emocionais. É uma questão constante em discussão aqui no meu trabalho, que a gente pode se mostrar como a gente é e que isso poderia ser realidade em todos os lugares. Não é preciso assumir uma postura, uma couraça de trabalhador perfeito que não tem problemas. Não, todo mundo tem os seus problemas e alguns dias a gente chega mais animado, alguns dias a gente chega menos animado. E o fato de estar mais ou menos animado com os nossos problemas pessoais não significa que a gente vai produzir menos naquele dia. Só significa que a gente pode estar com uma carinha mais ria. Mas é coisa básica. Quando a gente tem um ambiente que não permite a existência da humanidade no funcionário, esse funcionário ele acaba escondendo às vezes que faz um tratamento, esse funcionário acaba não se sentindo à vontade para contar das suas necessidades, esse funcionário acaba não conseguindo expressar que às vezes precisa de mais informação, esse funcionário acaba sem coragem até de perguntar o que fazer de verdade no seu trabalho. E isso vai acarretar perda de qualidade, isso vai acarretar perda de produtividade, isso vai acarretar que ele não vai ser um bom funcionário para essa empresa. Ele ou ela ou ele ou quem seja que esteja trabalhando lá para essa empresa, tá? Então, quanto mais seguro, quanto mais à vontade, quanto mais reconhecido, o funcionário pode dar uma produtividade maior. É isso que eu tinha para falar sobre o Setembro Amarelo. Cuide da sua saúde mental, pensa se a sua empresa está comprando e explorando apenas a força de trabalho dos colaboradores. Se você é empregado, funcionário terceirizado, associado, estagiário ou qualquer outra forma de contratação, pensa se você está vendendo exclusivamente a sua força de trabalho, se o seu trabalho chega a prejudicar a sua saúde mental, se você se sente mal pelo fato de ter que ir trabalhar, mal de verdade, não só aquela preguicinha básica de manhã quando a gente acorda, sim, mal mesmo. É preciso pensar se esse trabalho é o melhor lugar para estar, porque há possibilidade de mudança de função, há possibilidade de mudança de trabalho, há possibilidade de abrir o LinkedIn e encontrar uma série de perfis de recrutadores e de analistas de vaga, de gente procurando trabalhos para você e recolocadores no mercado. Então, ninguém precisa permanecer num ambiente ruim, num ambiente tóxico, num ambiente que afeta a sua saúde mental. E é preciso conquistar essa liberdade de decidir aonde trabalhar. A partir do momento que o trabalhador resolve avaliar se a empresa é interessante ou não para que ele permaneça trabalhando ali, a partir desse momento, as empresas passam a se preocupar em criar ambientes agradáveis, em criar ambientes produtivos e positivos para reter esses talentos, para que eles permaneçam trabalhando ali. Então, tudo depende mesmo. É da iniciativa do trabalhador de exigir o que precisa ser exigido e deixar de lado os medos de nunca mais arrumar emprego, nunca mais conseguir sustento, porque isso só acontece quando a gente desiste. Até a próxima.